1h mais 15 minutos, uma boa tarde para você que nos acompanha no rádio e também na TV. Está reunida a maior rede de comunicação do estado. Na bancada do Jornal da Difusora dessa terça-feira, tem Eduardo Ericeira? Tem sim, senhor. Tem Ciro Mineiro com a gente hoje também. Tem Gesael Marques, todo de azul aqui. A nossa Kate Almeida, mais uma vez aqui, né? Ainda bem para salvar aqui a nossa bancada, a beleza da nossa Kate Almeida. Senão ninguém aguenta. Jornal da Difusora, primeira edição no auge, é terça-feira e vamos aos destaques de hoje. Só com reza, padre faz apelo para Brandão arrumar a NA 381. Nem com reza, Maranhão registra crescimento da violência no campo. Usuários de ferryboat sofrem com péssimo atendimento por empresas que operam no sistema e o Ministério Público investiga a negligência do Estado. Senador Everton critica aumento no preço dos combustíveis. Pois é, o diesel mais caro aí, né? Essas e outras notícias agora no Jornal da Difusora. Para você que nos dá um carinho da audiência em todo o estado, muito boa tarde. Está começando o Jornal da Difusora, primeira edição. Você já viu a nossa bancada aí, né? Preparada, pronta para mais um Jornal da Difusora, trazendo os principais destaques da política no ar aqui para você em todo o Maranhão, hein? E a gente coloca na tela o nosso WhatsApp. Hoje é Dona Kate que atende você no 98991 968622. É o nosso WhatsApp para você participar com a gente, então, e mandar a sua mensagem. Você vai dizer qual bairro que você está em São Luís, qual a cidade que você acompanha em todo o Maranhão, o nosso Jornal da Difusora. Aliás, hoje, inclusive, manda dizer para a gente se você está acompanhando no rádio ou na TV. Vamos fazer uma pesquisa hoje para saber, né? Será que o pessoal está ouvindo mais a gente no rádio ou na televisão? Você manda aí o seu nome também diz, olha, eu estou no rádio aqui acompanhando, então estou apenas na televisão, estou ligado aqui na TV acompanhando o Jornal da Difusora, tá bom? Bom, a gente começa hoje o nosso Jornal da Difusora. A gente vai começar falando sobre essa situação toda relacionada aos terminais da Ponta da Espera e também com o JUP. Ontem foi mais uma noite complicada. A gente daqui a pouquinho vai mostrar um vídeo e imagens, inclusive, da situação, porque os usuários de ferryboat reclamam da demora nas filas para fazer a travessia, da falta de viagens e da péssima condição da única embarcação que está operando no sistema. Hoje pela manhã, inclusive, novamente, a Kate lá no Bom Dia fez ao vivo de lá. Tem algumas pessoas, alguns caminhoneiros, né, que não tinham comprado ainda passagem, mas reclamando demais com essa situação toda. Quem comprou passagem também reclama da situação. A gente no final de semana mostrou como é que foi o Dia das Mães. Terrível, né? E aí, no momento, só tem um ferryboat, essa informação que os usuários nos dão à disposição dos usuários. E o próprio Ministério Público está acompanhando a questão. A gente conversou com a promotora do consumidor, Lítia Cavalcante, que explicou o que está acontecendo, né? Houve uma licitação, uma empresa saiu vencedora, mas o contrato não vem sendo cumprido. A gente vai agora assistir detalhes e explicar para você, passo a passo, o que está acontecendo aí nessa situação relacionada aos serviços, péssimos serviços prestados para quem precisa desse transporte tão importante, da ligação especial aqui da capital com a Baixada Maranhense. Vamos ouvir a promotora Lítia Cavalcante. Nós, através de acordos, múltiplos acordos, se obrigou o Estado a licitar, licitou, foi feita a licitação, foi feita a contratação, mas o que hoje se tem? Isso a contratação em dezembro, o que hoje se tem? Se tem uma empresa que está operando, que é a Internacional, ganhou o primeiro lote, e a segunda é a Celt. A Celt não apresentou ainda as embarcações. Então, há uma iminência de rescisão de contrato. Mas, ao mesmo tempo disso, o que houve? A gente tem que ver também que a história começa lá atrás, quando houve a intervenção do Estado na Serviporto. Então, daquele momento em diante, começou a intervenção com 3, foi a primeira intervenção até, pode-se dizer, exitosa, mas quando deu na segunda intervenção, o que tinha 3 no começo passou a ter 1. Então, assim, na segunda intervenção se parou o Tutóia, e agora, dia 18 de abril, houve uma inundação com água salgada no Baía de São José, tornando o ferry completamente impossível de você andar com o motor a casa de máquina toda inundada e com a quantidade de salita. Então, acabou o motor, acabou o coração do ferry. E aí, agora, só se tem um, que é o Araiose. E, em decorrência da intervenção, não se pagou uma prestação do Araiose. Então, o que ocorre? Esse Araiose, com certeza, o banco vai tomar por uma questão de débito mesmo. E o Ministério Público tem sido atuante, viu? Segundo a promotora, o Ministério Público já fez diversas recomendações, a gente noticiou aqui, né, para que o contrato de licitação fosse cumprido.
Porto Internacional vem prestando esse serviço precariamente porque estão com um contrato a título precário. A licitação ainda não foi implementada. O contrato de licitação ainda não foi implementado. Aí, paralelo a isso, foi se contratado e surgiu, e foi assustador porque surgiu do nada, a contratação de uma empresa que não participou do processo de licitação, alegando-se que o serviço é essencial e era para se olhar com mais cuidado, mas também não se pode violar a legislação. Então, se contrata uma empresa através de uma portaria, a 088 da MOB, foi recomendado por 7 promotores para que se revisse esse ato, porque ele fere. Essa empresa não participou da licitação, é uma empresa que é do Pará, ela não tem costume de navegar em Bahia, como é o nosso caso, e aí eles estão contratando essa empresa correndo o risco de todas as ações que o Ministério Público vai adotar. Então, nós, antes de tomarmos essa providência, nós recomendamos o Ministério Público da Capital, como mais 6 promotores da Baixada, que revisse e anulasse esse ato ilegal. E o prazo já venceu e não foi revogado. Então, não compreendo como é que essa empresa chega do nada, não concorreu ao processo licitatório e agora é contratada, alegando que o serviço está precário há anos. A gente acreditou que houve... Então, agora nós estamos mandando para a assessoria técnica. Mandando para a assessoria técnica todo o processo para saber qual é a recomendação que virá exatamente lá da assessoria técnica do Ministério Público, né? Com responsabilidade. A promotora fez críticas também à empresa, outras críticas à empresa que venceu aí no caso. A licitação é uma outra situação, é outra empresa, e a atuação da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos. Vamos acompanhar? Com as intervenções na Serviporto, a empresa que já vinha numa situação muito complicada, piorou muito. O que hoje tinha 3, só tem 1, e sendo 1, está com as prestações todas atrasadas, mesmo com uma intervenção. E agora está se querendo criar uma situação para contratar uma empresa que não participou e que é uma empresa completamente fora do processo licitatório, logo após o processo licitatório. Então, veja bem se é algo que talvez o leigo não entenda, mas isso é de extrema gravidade. E isso alegando o quê? Se deixou a situação ficar a esse ponto de não ter ferre para depois contratar uma empresa dessas que vem do nada. Então, é aquilo que eu lhe digo. Hoje, todos os promotores da Baixada estão envolvidos e focados nesse problema. E eu embora seja algo que eu digo para você, se há risco, porque a Internacional ela vem prestando serviço, a Internacional, só que ela não está tendo o tempo de parar para adequar, que ela ganhou o primeiro lote. O problema não é no primeiro lote, o problema está no segundo lote. Então, assim, e o problema maior, que para mim assim, é algo absurdo, e eu já disse para os 2 secretários da MOB, é essa contratação, porque nós recomendamos. Quando a gente recomenda, o Ministério Público faz as recomendações, é um aviso. Você quer arcar com as consequências, você, pessoa, você, secretário, quer arcar com as consequências do descumprimento da lei, porque existem consequências para isso. Por fim, a promotora diz que acabaram as recomendações à MOB e que agora serão adotadas, quer dizer, não faz mais nenhuma recomendação, foram feitas várias recomendações à Agência de Mobilidade, à MOB, e agora serão adotadas medidas judiciais cabíveis. Vamos lá. Recomendação do Ministério Público é aviso. Você vai fazer o certo ou você não vai? Se você não vai fazer o certo, você vai arcar com as consequências. Então, agora, a gente já recomendou, como eu falo, foi uma recomendação para rever esse ato administrativo, que é a portaria 088, que contrata essa empresa outsider de fora, que ninguém sabe quem é, ou você vai arcar com as consequências, porque, de todo modo, por nenhum prisma, isso aqui tem um vislumbre de legalidade. Segundo a Agência Estadual de Mobilidade Urbana, atualmente 3 embarcações estão em operação. Daqui a pouco a gente vai atualizar esses números. Número que, segundo o presidente da agência, deve aumentar ainda esse mês. As questões que envolvem o processo de licitação também estariam sendo avaliadas, segundo a MOB. A licitação traria uma regularização para as empresas que venceram, mas infelizmente não cumpriram o prazo de entrega desses barcos. A autorização precária, paralelamente à licitação, nunca parou, estão aí trabalhando até hoje, como sempre trabalharam, e a gente tem que trabalhar com as duas formas, tanto na questão de regularização da licitação, como do melhoramento das empresas que hoje operam pela autorização precária.
Nós não conseguimos contato hoje pela manhã com as empresas citadas, mas continua o espaço aberto aqui no Jornal da Difusora, em todos os telejornais, para que elas se manifestem sobre o assunto também. A gente já tem tentado em outros momentos também esse contato e a gente tem aqui na tela algumas imagens de ontem à noite. Mais uma noite complicada para as pessoas que ficam dormindo, por exemplo, lá no terminal do Cujupe. A gente mostra nas imagens aí, a gente tem as fotos, mas tem um vídeo também que está circulando nas redes sociais. E a gente chegou, foi realmente na madrugada de ontem que isso aconteceu, a espera enorme das pessoas, crianças, idosos, todo mundo esperando aí pela embarcação e a demora é realmente muito grande. Isso aí é lá no terminal do Cujupe. A gente tem algumas fotos que mostram claramente as pessoas como é que elas estão passando a noite, dormindo, numa situação absolutamente, olha aí, absurda por conta dessa demora toda. A gente já mostrou aqui as imagens do fim de semana das embarcações e tudo que aconteceu também. Enfim, a situação agora parece que vai engrossar mais. Vou começar com a Kate Almeida, o Ciro fala sobre o assunto, os nossos colegas da bancada também. Mas assim, Kate, você que está desde o início, inclusive, acompanhando toda essa situação, e aí eu fico me perguntando, né? Cada dia de espera é uma eternidade, né? Boa tarde, Kate. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde aos meus colegas, a vocês que acompanham pela TV e pelo rádio. Adalberto, a doutora Lítia Cavalcante, que há muito tempo encampa essa luta aí, né, essa discussão que é gravíssima, né, é gravíssimo o que acontece aqui no Estado com relação a ferry-boat. Nós estamos aí na iminência de não ter sequer um único ferry, uma única embarcação para fazer, portanto, esse trecho Cujupe Ponta da Espera. É assustador você imaginar que a situação chegou a esse ponto com tanta gente envolvida. E é mais assustador ainda se perceber que aquilo que era para ser fiscalizado, não existe a fiscalização devida. Não, é inconcebível você entender, e eu acho que ela foi extremamente feliz na explicação, porque ela trouxe, né, para qualquer pessoa entender, né, você que está em casa, nós aqui, a gente consegue compreender o processo, a forma que esse processo foi conduzido da pior forma possível. Porque imagine você, né? Não vou repetir o que ela disse, mas imagina você ter 3 empresas, 2 licitadas, uma autorizada por meio de portaria, e nenhuma das 3 oferecerem, portanto, o serviço, o objeto do serviço, que é exatamente a embarcação, né? Para poder levar e trazer essas pessoas. É inconcebível. Enquanto isso, a gente imagina, Adalberto, Geisael, que é um outro estado, né? Que as nossas autoridades estão assistindo a tudo isso de um outro estado alheio a esse Maranhão que a gente vive, porque não tem o que se colocar aqui, né? São diversos finais de semanas aí que o pessoal é com a mão na cabeça, tentando entender como é que vai fazer para atravessar. Não pode ir, eu já falei isso aqui, é tão sério. Você não tem a opção de ir pela estrada e você está prestes a não ter a opção da embarcação. Isso é terrível, gente. E não se tem fiscalização. É assustador você imaginar que todo esse processo tenha sido feito e absolutamente ninguém tenha percebido tudo isso que está acontecendo. É, no mínimo, estranho e questionador. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, caros colegas. Boa tarde, pessoal de casa, pelo rádio e pela televisão. A navegação nesse trecho Cujupe Ponta da Espera tem características muito únicas. E, portanto, as embarcações que precisam fazer esse trajeto precisam respeitar detalhes técnicos que são únicos também. E me causa um pouco de temor, para ser aqui bondoso com as palavras, imaginar que uma empresa que não tenha sequer experiência com esse tipo de águas, com esse tipo de travessia, acostumada apenas com outro tipo de travessia, esteja prestando o serviço ou tenha sido colocada para prestar esse serviço agora ou futuramente. É de se temer, porque, inclusive, repito, a própria construção das embarcações, tecnicamente falando, elas precisam respeitar exatamente as peculiaridades que nós temos nessa travessia, nessas águas de Cujupe até Ponta da Espera. Agora, Geisael, se a gente tivesse, né, a embarcação sendo construída, seria uma situação, mas nem sequer se tem a embarcação sendo construída. Estão pegando o que era velho para poder, de alguma forma, reformular aquilo ali e colocar para navegar de novo. Parece uma piada. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, Kate, Geisael,
ao Ciro também, a todos que nos acompanham pela TV e pelo rádio. Ontem a gente já comentava sobre isso, mas um fato novo é que voltou a acontecer um protesto ontem à noite, como você trouxe aqui, e agora voltar com essas cenas lamentáveis. Aqui a Kate e o Geisel já trouxeram bem a questão da embarcação. São apenas 3 embarcações, segundo a MOB. Eu tive informação, pelo que denunciam, né, já que a gente tem recebido várias denúncias a respeito das pessoas, usuários, como eu disse ontem, milhares de pessoas que transitam todo dia, né, pela Baía de São Marcos, nesse trecho Baixada Maranhense, Ilha de São Luís e vice-versa, falando que se tem apenas 2 embarcações, mas a MOB fala em 3, a gente torce muito para... Hoje pela manhã já estava denunciando uma só. Pois Hoje, ele está se atualizando. Agora, eu chamo a atenção aqui, porque a MOB disse que daqui para o final do mês deve melhorar, aparecer mais 2 embarcações. A gente torce para isso, né? Porque as denúncias chegam dizendo apenas 1 embarcação ou 2 embarcações, que sejam 3, não tem condição. E aqui falar que a Lítia colocou algo muito importante também, que ela disse que o problema está sendo no segundo lote, que é justamente na licitação. O problema está sendo na licitação. A Internacional Marítima, ela já operava. Se ela tiver 2 ou 3 embarcações, mesmo assim essas embarcações elas precisam de um tempo para manutenção. Essas embarcações não estão tendo manutenção, e foi o que a Kate colocou. Daqui a pouco não vai sobrar nenhuma embarcação, porque elas estão tendo sequer tempo de ter essa manutenção, de ficar parada. Ela já chega no Cujupe, já tem que viajar aqui para a Ponta da Espera e vice-versa. Então não vai ter tempo, não vai ter manutenção, e daqui a pouco, se não tomar alguma providência, nem embarcação vai ter. Por terra, como a Kate colocou aqui, a situação da estrada é bem ruim, mas eu chamo a atenção para uma outra situação, o valor do combustível, que está muito caro, aumentou mais uma vez o diesel, então o trecho ele fica muito mais longo do que a viagem pelo ferryboat. Então chamar a atenção que também está difícil viajar por carro. Vou fechar esse assunto com o Ciro, que inclusive a entrevista dada pela promotora foi ao Ciro Mineiro. Ciro, boa tarde. Boa tarde, Adalberto, boa tarde, Eduardo, Geisael, Kate, a todos que acompanham, né, o Jornal da Difusora na sua primeira edição. É isso mesmo, viu, Adalberto? E assim, eu fiz a entrevista com a promotora, né, com a Lítia Cavalcante, e antes dessa entrevista a gente conversou bastante sobre esse assunto. É muito importante, aqui eu chamo a atenção, complementando o que os meus colegas já falaram, mas chamando a atenção e alertando os usuários desse serviço, usuário do ferryboat. É importante a gente destacar que a empresa que venceu a licitação ainda não está operando porque não tem ferry para operar. A empresa que foi contratada sem licitação não tem experiência para navegar na nossa Baía, ou seja, o risco que esses usuários, que essas pessoas estão correndo ao fazer essa travessia, seja do Cujupe para a Ponta da Espera ou da Ponta da Espera para o Cujupe. A MOB, ela diz que tem 3 ferries navegando atualmente. A produção da TV Difusora já tem a informação de que apenas um ferry está operando, realizando essa travessia, mesmo que seja 3, Adalberto. Essa quantidade não é suficiente para atender toda a demanda de passageiros, de usuários que precisam fazer essa travessia. Mas o mais importante que eu ressalto aqui é o cuidado que as pessoas devem ter, que os usuários devem ter com a sua própria vida. Então, é muito complicado você realizar uma travessia como essa, você pagar por uma passagem, achar que está fazendo uma travessia com segurança e no final das contas não é nada disso. Então é importante que, acima de tudo, as pessoas pensem bastante ao realizar nesse momento essa travessia. Nós vamos aguardar, porque como você viu aí, medidas devem ser mais enérgicas, devem ser tomadas ainda nessa semana. A gente continua aguardando então. 1h mais 34 minutos, 1h34. Olha, está chegando a hora de gerar conexões e concretizar parcerias de sucesso, hein? Vem aí a Expo Indústria 2022, de 26 a 29 de maio, no Multicenter Negócios e Eventos. E você vai poder, então, acompanhar um evento que fortalece a indústria maranhense, promove a cooperação entre as empresas e o público consumidor e dissemina novas tecnologias do Estado, hein? Para você ficar por dentro de tudo, a TV Difusora vai fazer a cobertura completa do evento, com conteúdos especiais, muita informação e a transmissão ao vivo, direto da feira, nos dias 26 e 28, junto com todo o nosso time, hein? Estamos te esperando. A Expo Indústria é um oferecimento FIEMA, Federação das Indústrias do Estado do Maranhão. Portanto, não perca. 1h mais 34 minutos, 1h34, você ligado aqui na TV Difusora. Vamos continuar girando aqui com os nossos comentaristas antes de ir para o intervalo. A gente fala agora sobre o presidente da Assembleia Legislativa. A gente tem uma imagem aqui, inclusive. O deputado Otelino Neto, do PCdoB, deu grande demonstração de força política ao reunir na noite de ontem parlamentares federais e estaduais para reforçar a unidade aí do grupo em torno das pré-candidaturas majoritárias.
ao Senado também. Na ocasião, o Otelino afirmou que a reunião de tantas forças políticas tem um significado muito forte e que a presença dos deputados estaduais, das autoridades lá, reforça aí o comprometimento dos parlamentares com esse projeto político que ele está à frente. Essas são imagens do encontro que aconteceu na noite de ontem. E nessa reunião, Gisael, o governador Flávio Dino pediu ajuda das pessoas, foi isso mesmo? Olha, Adalberto, é preciso dizer, em primeiro lugar, que a gente já tinha falado a respeito do quão seria importante para a campanha do governador Flávio Dino, do ex-governador Flávio Dino ao Senado, a presença do Otelino como coordenador. E está aí, está demonstrado exatamente o que nós falamos aqui. A penetração que o Otelino tem, o relacionamento que o Otelino tem com a classe política, diferente da relação que o Flávio Dino construiu ao longo de 7 anos e poucos meses de mandato. Ninguém pode negar os avanços administrativos, aquilo que o Flávio Dino conseguiu na gestão, apesar de todo esse esforço não ter resultado, por exemplo, na saída do Maranhão da classificação de estado mais pobre do Brasil, o IDH lá embaixo, IDEB também, um dos estados mais miseráveis do país, enfim. Mas não se pode negar que tenha se avançado em diversos aspectos administrativamente do governo Flávio Dino. São fatos. Gostem ou não do governador, do ex-governador, ninguém pode negar isso. Agora, também é um fato que Flávio Dino não soube construir uma boa relação com a classe política. Não soube. Ele sabe disso, ele tem noção disso. Isso ficou evidente na fala dele ontem, durante essa reunião promovida pelo presidente da Assembleia, Otelino Neto. E foi nesse sentido que o Flávio Dino, que não se relacionou bem com a classe política, com prefeitos, com deputados, fez um pedido de ajuda. Porque neste momento, e é uma outra coisa que nós já tínhamos adiantado aqui no programa, com as peças do xadrez se movimentando, o ex-governador percebeu que não seria tão assim um mar de tranquilidade, um céu de brigadeiros, para a sua eleição ao Senado. O Roberto Rocha conseguiu aí uma frente ampla, que aliás criticada demais pelo outro lado, porque frente ampla parece que só vale para um lado, quando é para o outro não vale. Então, e aí o Flávio Dino se mexeu. Ainda bem que tem, por exemplo, um cabo como o Otelino, conseguiu reunir a classe política, mas o governador fez justamente essa fala ontem. Olha, me ajudem, estou precisando da ajuda de vocês e tal. Mas não foi esse tipo de relação que o governador construiu durante o seu mandato. Não foi. Então, repito, pode até ter uma boa avaliação do ponto de vista da gestão junto à população, mas junto à classe política, como um bom maranhense diz, o Flávio saiu um pouco queimado da sua gestão. E agora uma outra coisa que eu quero chamar a atenção para encerrar é que nessa foto nós não conseguimos enxergar uma figura que tem sido muito polêmica nos últimos tempos e tem sido pupilo do governador, que é o secretário de comunicação, Capelli. Nós temos a informação de que o Capelli não foi convidado para essa reunião, chegou lá de penetra, levado debaixo do braço, no sovaco do Flávio, e o anfitrião deixou entrar para não ser uma situação constrangedora. Entretanto, ele não aparece em nenhuma das fotos do evento, para mostrar como é uma figura muito queridinha, muito benquista, tanto pela oposição quanto por quem não faz oposição ao governador Brandão e ao ex-governador Flávio Dino. Eu imagino que o esforço está sendo grande, hein, para poder reunir o pessoal. E aí chegar lá também, né, para acabar com a festa não dá. 1h mais 39 minutos, você ligado aqui no Jornal da Difusora no rádio e também na TV. Olha só, Fiat em São Luís é Fiat Revemar, uma concessionária completa com atendimento personalizado e excelência na prestação de serviços. A nossa oficina possui profissionais qualificados pela Fiat, com peças e acessórios originais e de altíssima qualidade. Agende um test drive e conheça toda a tecnologia, conforto e segurança que os nossos carros oferecem, além das entradas facilitadas e parcelas reduzidas. Tudo isso para você não perder a chance de ter um Fiat para chamar de seu. Acesse fiatrevemar.com.br ou ligue 989-9120-8706. Fiat Revemar, venha nos visitar e vire a chave dos seus sonhos. Unidade Centro, na Avenida Kennedy 147, na Jordoa, e a Unidade Holandeses, na Avenida dos Holandeses, número 22, no bairro do Calhau, aqui em São Luís do Maranhão. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo agora, na volta tem, claro, mais assuntos, muitos assuntos aqui com a nossa bancada, as notícias dos bastidores da política, os corredores do poder, já depois do intervalo. Toma só um cafezinho aí com adoçante e a gente volta já.
1h43 de volta no rádio e na TV, o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Hoje na bancada com Eduardo Ericeira, nosso Ciro Mineiro, Geisael Marques e Kate Almeida. Desejando boa recuperação, nosso John Coutrin fez um pit stop obrigatório aí, mas vai estar tudo certinho. O John rapidinho vai estar com a gente aqui de volta. Está assistindo a gente, está ligado com a gente lá, o nosso John Coutrin, nosso Lorde. 1h43, 1h43. Olha, pessoal, agora eu tenho uma super dica para você que procura um lugar de confiança para fazer serviços do seu carro, hein? Aqui em São Luís é o Centro Automotivo Papaléguas. Da Papaléguas você faz revisão, funilaria, pintura, mecânica em geral, polimento cristalizado, freios e muito mais, hein? Deu problema no seu ar-condicionado, amigo? Você só resolve aonde? Na Papaléguas, viu? Tem promoção para você. Faça um serviço de funilaria acima de R$1.000 e ganhe, olha só, o polimento cristalizado. É isso mesmo, ganhe o polimento cristalizado, tudo isso com o melhor preço da cidade. Vem fazer seu orçamento, nós ficamos localizados no endereço que está aparecendo na tela aí embaixo para você, ó. Ou então chama no Zap Léguas, 988830411, repetindo, 988830411. Centro Automotivo Papaléguas, a melhor opção em serviços automotivos. Estamos juntos, unidos Maranhão, através da informação. Vamos a Caxias agora, porque a Prefeitura Municipal está realizando vacina contra a gripe. Sabe aonde? Nas escolas municipais. É isso mesmo, Zé Carlos? Boa tarde. Olá, Adalberto. É isso mesmo. Boa tarde a você e boa tarde a todos que nos acompanham em todo o Maranhão. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e também da Secretaria de Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Educação, continua realizando a vacinação contra a influenza para os professores da rede pública municipal e também os professores da rede privada no município. Ontem, a imunização aconteceu na escola Antônio Edson, no bairro Volta Redonda. A vacinação hoje acontece no IFMA e também na escola Leôncio, do município, lá no bairro Campo de Belém. Além dos professores, trabalhadores da educação da rede particular também estão sendo vacinados nesse momento contra a influenza e é uma estratégia que tem dado certo, assim como foi com a Covid-19, que a vacinação também percorreu as escolas, né, tanto para alunos como também para professores. Agora o foco são os educadores e trabalhadores da educação sendo vacinados contra a influenza. Adalberto. Obrigado pelas informações, uma ótima tarde para todos aí em Caxias, viu? Tá aí o nosso Zé Carlos falando ao vivo lá da região dos Cocais. Em 1h mais 46 minutos, 1h46. Presta atenção nessa informação aqui, ó. Obras da FUNAC de Imperatriz estão paradas, abandonadas há 7 anos. Mais de 18 milhões de reais foram gastos e os serviços continuam paralisados. A gente fala, a gente critica, faz a observação aqui que tem que ser feita, é a nossa função, é nosso papel, não é mais do que a nossa obrigação, mas mostrando dados, mostrando fatos. Marcelo, que coisa terrível. Oi, Adalberto, boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Jornal da Difusora na TV e também no rádio. Situação extremamente revoltante, lamentável. Desde 2015, foram paralisadas as obras de construção da unidade da Fundação de Amparo à Criança e o Adolescente aqui na cidade de Imperatriz, a FUNAC. Um prédio de grande estrutura que foi construído ou pelo menos iniciado dentro de todos os padrões recomendados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, o local está tomado pelo mato, pela lama e pelo abandono total. Como você disse, Adalberto, pelo menos 18 milhões de reais. 18 milhões de reais foram investidos pelo governo do estado na época e depois disso as obras ficaram literalmente paralisadas, abandonadas. O prédio já está totalmente deteriorado e agora esse local está servindo de refúgio para os criminosos que acabam usando aquela localidade para esconder produtos de roubo e também de furtos. A gente conversou com o juiz da infância e da adolescência, o Delvan Tavares, que falou a respeito desta situação. Que essas unidades onde funcionam o semi-liberdade de internação provisória e internação são prédios alugados, né? Então a ideia, e essa unidade é uma unidade muito grande, espaçosa, com departamentos diferentes para
agregar todos os adolescentes que cumprem medida de internação provisória e semi-liberdade. Nós temos esse problema, essa obra é antiga, né, já ultrapassou aí umas 3 administrações, gestões estaduais, não foi concluída, há inclusive uma decisão judicial da Vara da Infância e da Juventude de Imperatriz, obrigando o governo do estado a concluir a obra. Houve um recurso ao tribunal, mas de qualquer forma a obra ainda está ou paralisada ou em fase de construção. A produção do Jornal da Difusora manteve contato com o governo do estado do Maranhão, responsável por esta obra, mas o pedido de resposta não foi atendido. Uma situação realmente terrível. Adalberto, eu estou saindo de férias a partir de amanhã. Desejo para você um grande abraço e em junho, se Deus nos permitir, a gente se encontra aqui no Jornal da Difusora. Grande abraço, querido. Um abraço, Marcelo. Boas férias, bom descanso, merecido, inclusive. Em junho a gente espera sim aqui de volta, viu? Nosso Marcelo Júnior, gente boa demais, lá em Imperatriz. Daqui a pouquinho tem o Jornal da Difusora, a primeira edição, a despedida aí do Marcelo. Então, a ajuda aí na audiência já é grande, então hoje vai ser maior ainda, tá bom? 1h mais 49 minutos, 1h49. Situação complicada, você vê essa obra aí, esse tempo todo parado, gente. Situação bem difícil, bem complicada mesmo, né? Só rezando. Aliás, falar em rezando, Kate Almeida, tem um padre que está pedindo aí para... Pelo amor de Deus, arrumem a MA 381, é mais ou menos isso mesmo? É isso, Adalberto, exatamente isso. Reza, né? Agora tem que precisar agora. Claro, não que a gente não tenha que pedir a Deus as coisas, né? Rezar bastante, claro que tem. Mas imagina você, a gente precisar rezar para que realmente uma estrada ela seja arrumada. E uma estrada nessas condições que a gente vai mostrar agora. Você que está acompanhando a gente na TV e pelo rádio, vou tentar aqui descrever um pouquinho do que vai aparecer. O Frei da região do Médio Mearim, ele vai aparecer agora na tela, ele aparece aí, inclusive o padre José Geraldo, né, reitor do Santuário de São Benedito, lá da região do Médio Mearim de Pedreiras, né? Ele aparece ali saltando do carro. Vestido a caráter, né? Vestido a caráter, né? Devia estar, né, transitando por ali, fazendo esse percurso que sempre ele faz. Vou botar rapidinho o áudio do Frei, tem áudio, vídeo? Muitas dificuldades frente às chuvas. Vamos voltar aqui só para poder ouvir? Voltar no começo, né? Voltar, no rapidinho. Começo, então. Vamos colocar aqui porque tem um áudio. Vou colocar agora, pronto. Está saindo do carro agora, vai sair uma cratera enorme. Perto do abismo, ele está saindo perto do abismo. Cortando a via toda. Está lá. Nós queremos fazer um grande apelo, um apelo ao nosso governador, Dr. Carlos Brandão. Nesta MA aqui, denominada João do Vale, nós estamos passando muitas dificuldades frente às chuvas e a gente precisa urgentemente da recuperação desta via para as comunidades de Pedreiras a Joselândia. Fica aqui o meu pedido ao governador Carlos Brandão, em nome das comunidades rurais de Pedreiras e Joselândia. Das comunidades, né, e de quem passa por aí, né, se arriscando. Imagina isso à noite, gente, o perigo que é, né? Coloca na tela de novo a imagem, porque assusta, né, a gravidade do problema. Olha só, está praticamente quase cortada esta que é uma MA, uma rodovia estadual, na precariedade que a gente apresenta aí. Então, não tem condição, né? Me deu uma quesilha quando disse assim, imagina por aí à noite. Eu me imaginei. Mas e as pessoas que não conhecem a estrada, né? E quem não conhece essa estrada, olha a situação. Até parar o carro onde o padre parou ali. Viu? Meu Deus do céu, né? Parece um abismo aquilo ali. Eu espero que o padre continue aí na oração, porque precisa de muita oração, viu? Isso não é um buraco na estrada, isso é a estrada no buraco. É a estrada no buraco. E infelizmente, pista já, né? quase cortando. E aí a gente está falando de uma região, que é a região do Médio Mearim, extremamente importante aqui no estado, né? E como essa cena que a gente vê agora, tem diversas se repetindo aí pelo Maranhão. Não tem problema, não. Pode arrumar a via que a gente mostra, que nem a gente fez lá na ponte, né? E a gente quer mostrar, né, Adalberto? Vamos mostrar aqui. Você acha que dá para consertar ainda, Gisele, com essa chuva? Apostaria que dá para fazer ou não? Rapaz, tem mais aí no mês de maio, todo ainda para chover, né? Até junho. Maio, junho e julho.
Junho ainda chove bastante. Maio é... Meteorologia diz que até julho tem chuva. Até julho tem chuva. Mas, assim, alguma coisa tem que ser feita pelo menos nesse período. E deixa para arrumar definitivamente depois das chuvas, né? Para não jogar também dinheiro. Mas aí tem que arrumar porque já está quase meia pista, né? Como eu disse, deu uma quisilha. Já teve quisilha, Adalberto? Sabe o que é quisilha? Não sei. É agonia, meu irmão. É desespero. Agora aprendi. Entendeu? Quisilha. Quisilha, deu uma quisilha. Só de olhar isso aí, imaginando o cara vendo no escuro. Porque não tem nem iluminação e nem sinalização, né? Não, tem nada. Para melhorar a situação, não tem nada. Você percebe a boa vontade do padre, né? Como é que boa vontade aqui. Não, é desespero mesmo. Pois é, não, mas eu digo assim, é o envolvimento do padre, né? Porque você vê a situação de um padre ir lá, né? Caminhoneiros, enfim, quem trafega por ali, os próprios moradores já devem ter reclamado, enfim, denunciado. Foi preciso o padre ir lá para reivindicar, né? Reclamar sobre essa situação. Tá com a barra ali delicado, da né? batina toda suja, só de lama. Só de lama. Pelo amor de Deus. Kate, vamos fazer o seguinte, manda um alô pro pessoal para dar uma aliviada para a gente ir para nossa virada de rede aqui. Quem está assistindo a gente, acompanhando aqui a nossa programação, a Kate está com a gente, vai mandar um alô aqui para a gente antes da nossa virada aqui. Vai. A Inajara está com a gente, uma ótima tarde a todos vocês, acompanhando sempre por aqui. Mandaram aqui um beijo para você, viu, Ciro? Ciro sempre muito elegante. Olha, gostei, Geisael, falou tudo, como se deve ouvir aqui. Obrigado. Aí ele está fazendo aqui uma referência ao comentário que o Geisael fez agora no comecinho do jornal, tá bom? De forma especial para o Geisael. Também registrar aqui, alô Juvencio, a Giovana, faltou o bairro, hein? Pessoal lá de Alcântara, alô Inácio, muito obrigada, tá? Pelo carinho, tá fazendo reclamação aqui de Alcântara. Não vai agradecer mais a Alcântara não, porque eles não estão mandando docinho de espécie pra gente. Tá faltando docinho de espécie. Daqui a pouquinho o Eduardo vai trazer informação inclusive lá de Alcântara, em relação à prestação de contas do município, viu? O Ney, Ney, não tá boa, não. Dona Dinal, um abraço para a senhora. O Ney também tá mandando aqui um abraço pra gente. Toca muito obrigada. Calma, menino, tu não mandou falar? Alô, Daniel. O Daniel também tá com a gente na Alemanha. O pessoal é demais, não quer deixar a gente falar aqui, ó. Gracinha. Agora sim. Beijo pra ti, Gracinha. Vamos lá, faltam 4 minutos para as 2 da tarde. Calma, Tiago, respira fundo. Vamos orar pelo Tiago, gente. Vamos pro intervalo, a gente volta já. Um instantinho só. Faltando um minuto para as 2 horas da tarde, você ligado aqui no rádio, na TV, no Jornal da Difusora, em sua primeira edição. Deixa eu te perguntar uma coisa, você já pensou em morar pertinho da praia, pagando prestações que cabem no seu bolso? Chegou a sua hora, hein? O Costa Araçagi Condomínio Clube é para você. ITBI, registro grátis, condições especiais e facilidades no seu financiamento. Área de lazer completa, apartamento de 45 e 47 metros quadrados. Chama aí no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida, 989-9109-0335 ou 989-9188-4845. Ou então aponte a câmera agora mesmo, hein, no QR Code que está aparecendo na tela e fale imediatamente com um dos nossos corretores. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar. Um empreendimento Franeri Tenda. Liberadas as últimas unidades do Costa Araçagi Condomínio Clube. Essa é a sua oportunidade de morar a 5 minutos da praia pagando pouco. Financie o seu apartamento em até 90% do valor. Corretores de plantão no instante de vendas na MA 203. Agende sua visita. 98 9 9188 4845. 98 9 9109 0335. Um empreendimento Franeri Tenda. 2 horas da tarde no rádio, na TV, você acompanhando o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Geisael, o Adriano Sarney finalmente foi chamado, rapaz, para a reunião, aquela reunião da federação, enfim, já deram tanto nome para essa reunião aí, mas foi convocado para a reunião com o Fernando Flávio Dino? Adalberto, a gente tinha até falado aqui, né, numa oportunidade em que o nosso amigo John trouxe a informação, e eu falei, eu digo, olha, porque, estamos na dúvida se o Adriano foi ou não foi convidado. Eu disse, não foi convidado. Não havia sido convidado ainda para a reunião que tem os 3 partidos, PCdoB, o PSB aliás, o PV, né? O PV, o PCdoB e o PT. E por época do evento lá em Brasília, o presidente do PV chamou a atenção do governador Flávio Dino. Essas informações são de bastidores. Chamou a atenção justamente pelo fato de o representante do partido aqui no Maranhão não estar sendo convidado para as reuniões. E aí, mesmo que a contragosto, porque nós sabemos as relações que
foram mantidas durante esses 7 anos entre o deputado Adriano e o governador Flávio Dino. De qualquer maneira, ele foi convidado, então, esteve presente. Mas isso também tem a ver com o comentário que eu fiz anteriormente, né? O Flávio está saindo da posição de conforto dele e está precisando se mexer. Então, teve que realmente chamar o Adriano para conversar. Mas parece que não foi lá tão tranquila, não, a participação do Adriano. Inclusive, no momento dessa foto aí, houve um princípio de animosidade ali com o pessoal do PV, sem querer participar da foto, porque o Flávio ia participar. E adivinha quem foi que colocou panos quentes na história? Foi o Adriano, que acalmou tudo, disse, não, calma aí, vamos aqui e tal, não sei o que lá. E por isso saiu essa foto. Mas não sem ter alguém entre o Flávio e o Adriano, que é o Egberto, né, do PCdoB, que fez ali, o pessoal estava até brincando que era para não ter cotovelada, mas não é nada disso, não. Acho que é para poder... fazendo um muro mesmo. Até para poder não ficar tão desconfortável assim, o pessoal cortar a imagem e dizer, tá aí, ó, o Adriano do lado do Flávio Dino e tal. Mas é forçado demais. Mas de qualquer maneira, tá aí o Adriano, representando o PV, foi convidado e parece que as partes estão dispostas ao que leva a crer desde quando nós vimos as primeiras fotos do Márcio Géry com o Adriano, duas figuras que trocavam farpas assim tremendas na rede social, com xingamentos, usando eufemismo, mas algum xingamento, né? Mas parece mesmo, veja, Israel, que o clube foi aberto, né? Pois é, então... Uma reuniãozinha de clube, né? Parece ali semelhante a isso, né? O Adriano Sarney que esteve presente ontem também. Também. Convidado pelo Hotelino, ele estava lá também ontem. Então, naturalmente, até isso. porque o próprio Otelino, diplomata da forma que é, jamais deixaria de chamar, né? Agora, o que me chama a atenção também, tanto nessa foto quanto nas outras fotos, é que é o seguinte, quando você faz um paralelo com o ano de 2014, aí você imagina, de um lado estava o Flávio Dino e o Márcio Géry, do outro lado, contra Flávio Dino, contra Márcio Géry, estava o Adriano Sarney, estava o Luiz Fernando, estava o Arnaldo Melo, e nesse instante estão todos juntos. O que não é a política, né? Você olha para o céu e é uma nuvem de um jeito. Quando você volta a olhar de novo, já não é mais a mesma nuvem. Então, não adianta ficar nessa história agora de ficar apontando o dedo para o outro lado, dizendo assim, não, porque tu mudou de lado, tu mudou. Afinal de contas, quem foi que mudou de lado? Foi o Adriano ou foi o Flávio Dino? Quem foi que mudou de lado? Foi o Luiz Fernando ou foi o grupo do Flávio? Quem mudou de lado? Foi o Arnaldo Melo ou foi o grupo do Flávio? Então, esse negócio de falar... É uma confusão. De acusar os outros de ter mudado de lado, né? A gente recapitula que o Adriano Sarney declarou o voto no Brandão, mas não tinha declarado o voto no Flávio Dino, né? Mas vai ter que ir pelo berço. Olha, eles estão apontando o dedo para cima e para o lado, que é o L de Lula, Alberto né? já está com o dedo para cima. Por falar em reunião, há uma nova reunião já marcada do comitê, agora já mais ampla, com Dia 13. Simpatizantes. Qual é a data, Kate? Dia 13, está marcado já outra reunião aí, complementando aqui o que Gesael disse, né? Até porque precisa agora se movimentar, né? Vai se movimentar bastante de um lado para o outro. Tanto com essa história do pró-Lula aí, quanto da própria pré-candidatura a Senado, né? O Flávio agora, portanto, convocando aí mais uma reunião e parece que essa vai ser um pouco mais ampliada, essa reunião. Dia 13, tá aí, ó, fez uma postagem nas redes sociais dizendo aí que vai reunir os apoiadores do time Lula no Maranhão, né? E aí convoca aí para tratar sobre a organização da pré-campanha e dos debates sobre o programa de governo. Porque o evento vai ser aberto, né? 2 horas mais 5 minutos, 2h05. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Você que está acompanhando a gente aí no rádio, na TV. Você está procurando venda, aluguel, assistência para computadores e equipamentos para você ou para a sua empresa? Está na hora de conhecer a Zayo Informática com uma grande variedade de produtos e assistência técnica especializada, hein? Na Zayo Informática você encontra cartuchos originais e compatíveis, monitores, notebooks, impressoras e muito mais. Os preços cabem no seu bolso. Compre pelo site e receba em casa, frete grátis para toda a ilha. Eu disse toda a ilha, hein? Venha conferir em zayoinformatica.com.br ou ainda pelo WhatsApp 989 Agora deu um branco aqui. 989, atenção, Zayo Informática. 989 8428-4649. A Zayo Informática fica na Rua 9, na quadra 14, número 49, no Quatrac 5. Zayo Informática, a inovação da informática na sua cidade, tá bom? 2 horas mais 6 minutos. A Pastoral da Terra divulgou hoje dados de conflitos no campo do Maranhão. Em 2021, dos 35 assassinatos cometidos no país, 9 foram aqui no estado.
Os trabalhos foram iniciados com um ato em homenagem às pessoas que perderam a vida em razão dos conflitos no campo. Também houve um momento em que pessoas que vivem sob fortes ameaças falaram a respeito do assunto. Depoimentos emocionados de quem já sentiu na pele o medo da morte. Este homem, que por segurança não pode ser identificado, nos conta o terror que viveu há poucos dias. Ele e a companheira dele sofreram uma tentativa de homicídio. Foi 4 homens encapuzados em nossa casa, me deram 2 tiros, graças a Deus esses tiros passaram de raspão, não me acertaram, mas pegaram minha esposa, como no momento eu não estava na casa, eu ia chegando, eles me deram os tiros, eu já voltei, entendeu? Mas eles pegaram minha esposa e torturaram muito ela, viu? Bateram muito nela, emborcaram um balde na cabeça dela e bateram com a arma, entendeu? Ela fez o corpo de delito. Os números apresentados pela Comissão Pastoral da Terra traduzem a realidade do Estado. Em todo o ano de 2021, 35 mortes por consequência de conflitos no campo foram contabilizados no Brasil. Só no Maranhão foram registrados 9 assassinatos. Tem conhecimento de que a violência no campo, que as mortes, que as ameaças, que as tentativas de homicídio, elas não tiveram trégua, né? Então, o campo, ele sempre esteve, na verdade, em guerra, né? Muito embora ele não apareça em todos os meios de comunicação, mas o campo brasileiro e o campo maranhense sempre esteve em guerra e, obviamente, essas comunidades, esses povos tradicionais têm resistido mesmo diante dessas violências extremas, como é o caso, né, dos homicídios, os assassinatos ocorridos no campo. Entre 2017 e 2021, 944 conflitos no campo foram registrados no Maranhão. Somente no último ano foram 138 casos contabilizados. O número é menor que o verificado nos 4 anos anteriores, mas a maneira como os conflitos se deram no último ano, com muito mais violência, o que resultou em mais mortes, é o que preocupa a Comissão Pastoral da Terra. De 2017 até esses primeiros meses de 2022, pelo menos 25 assassinatos já foram registrados como consequência dos conflitos no campo no Maranhão. O que é mais surpreendente é que até hoje ninguém foi responsabilizado, muito menos preso. O que a Comissão Pastoral da Terra reivindica é que o poder público, principalmente as autoridades policiais, deem uma resposta para que esses crimes não fiquem impunes. O que a gente precisa é a efetividade do poder do Estado para garantir tanto a segurança como também a segurança dos territórios, né? A regularização fundiária dessas comunidades, a garantia do direito à terra desses lavradores e lavradoras que estão desesperados no campo à espera, né, das suas rezas, das entidades que protegem eles. Mas a gente precisa agora, nesse momento, da efetividade das políticas públicas, da ação do braço do Estado também, para diminuir toda essa violência que vem ocorrendo no campo brasileiro e no campo maranhense. Em nota, o governo do Estado informou que há uma escalada de violência em todo o território nacional contra os povos e comunidades tradicionais, observada com as mudanças políticas a partir de 2018 no país e o agravamento no quadro de conflitos a partir do ano de 2020. A Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular informou que diversas estratégias são pensadas para combater esse crescimento. Entre elas, um decreto que disciplina o licenciamento ambiental e que, dentre outras medidas, protege a posse das comunidades tradicionais e cria fluxo de priorização de regularização fundiária em locais de conflito agrário. 2h mais 11, 2h11, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Olha, o que você acha de ganhar uma Super TV de 55 polegadas novinha em folha, hein? Bom, né? Pois então, fica ligado no sorteio que o Sistema Difusora preparou. Nós vamos dar para você esse super presente. TV que mais te dá prêmios lançou mais um sorteio pra você. Chegou a hora de você faturar uma Smart TV de 55 polegadas. Confira e curta o post e siga as regras no nosso Instagram da TV Difusora. Você pode participar quantas vezes você quiser, hein? E o resultado sairá no dia 16 de junho nas nossas redes sociais. Difusora, aqui tem prêmios pra você.
É só entrar no Instagram da @TV Difusora, curtir a foto oficial e seguir as regras, hein? O resultado do sorteio você confere dia 16 de junho no Instagram da TV Difusora. Portanto, boa sorte para você. 2 horas mais 12 minutos, 2h12, vamos juntos até as 2h17, que é o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Vamos falar de um assunto aqui ligado ao Partido dos Trabalhadores, que o presidente municipal do PT falou sobre lealdade na política em meio a narrativas criadas na pré-campanha, Gisele. Muito bem, que narrativas são essas? A gente tem falado a respeito disso aqui nos últimos dias, né? Quer se criar um clima de traíras e pessoas boazinhas unidas. Quer se criar um clima de bolsonaristas e lulistas entre pessoas que isso não cabe. E o Honorato fez questão de pontuar. Ele colocou em rede social porque muita gente que não está alinhada a um campo político, aliás, a um campo não, a um grupo, porque são do mesmo campo, estão sendo chamadas de desleais, de traíras. E o Honorato se manifestou, presidente municipal do PT, disse que vê figuras da política falando de lealdade, gratidão e traição. E ele disse, se tem uma coisa que tive foi lealdade ao ajudar o PT a conseguir apoios em cidades importantes na última eleição no Brasil, ao apoiar a candidatura de Rubens Pereira Júnior a prefeito de São Luís. E ele marcou, inclusive, o PT municipal. E o Honorato continua, depois ele mesmo fez um tweet citando a fala dele e dizendo, leal também fui quando Rubens Pereira Júnior adoeceu de Covid e fiquei cobrindo as agendas de campanha enquanto ele se recuperava e Rubão, que é o pai do Rubens Júnior, estava numa UTI. E continua, leal fui quando alguns queriam para que eu desistisse da campanha e com isso fôssemos apoiar outro candidato. E interessante o seguinte, isso aí é uma chamada é um puxão de orelha no governador Carlos Brandão, no ex-governador Flávio Dino, em toda uma turma que parece que fica criando a cada eleição aquela narrativa de nós somos os mocinhos, quem não está com a gente é o vilão. Uma coisa maniqueísta e que serve, inclusive, apenas para enganar pobres incautos, idiotas e pessoas que não têm um pouco de massa cinzenta na cabeça. Porque é algo que, inclusive, não se sustenta, já disse isso aqui, querer taxar outros de desleais, outros de traíras, quando, na verdade, se fez um empenho tremendo para trazer essas pessoas para o lado, e conseguiram alguns, inclusive. E no momento em que essas pessoas estavam no lado oposto, eram chamados de desertores, de traíras, de desleais e de todos os outros adjetivos que só cabe quando não está do lado. Aposto, como se o Honorato tivesse sido, por exemplo, comprado, tivesse sido conquistado, não vou usar a palavra comprado não para não ficar aqui ruim, se ele tivesse sido conquistado, certamente ele não estaria sendo taxado de desleal e nem de traidor. É importante que a gente saiba que há muito mais do que apenas um lado ou outro, é importante inclusive saber filtrar esse tipo de narrativa que é criada apenas com a intenção de enganar os eleitores. Agora, um detalhe nisso tudo é que o Rubens Júnior retuitou a mensagem. Pela segunda vez, o Rubens, da outra vez, ele conversou comigo, disse que tinha curtido uma postagem que era uma crítica ao governador Flávio Dino. Foi o Edilágio, né, da outra vez. Foi o Edilágio. Ele disse que curtiu ali de maneira equivocada. Alguém passando na timeline ali, né, no feed da assessoria. Acontece. Agora, aí não tem como. O Rubens retuitou. Tá ali, ó. Rubens Júnior retuitou. Então, não tem nem desculpa, porque ninguém consegue retuitar uma coisa somente por engano. Não dá. Dessa vez não tem desculpa. Não, Geisa, eu acredito que tenha sido de forma muito consciente, porque não é possível, né, não reconhecer todo o processo e todo o sacrifício, porque o próprio Honorato foi para o sacrifício, né? Acho então que o Rubens foi, inclusive, correto e leal correto, exatamente. Ao retuitar, ao reconhecer. Exatamente. Acho seria criticado por mim se não o fizesse. Exatamente. Se deixasse o Honorato no fogo numa história dessa daí. 2 horas mais 15 minutos. Nessa história não vale tudo, né? A pena. Eu estou em cima da hora aqui, porque eu preciso avisar para as pessoas aqui que, olha só, você quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui na TV Difusora, você quer acompanhar o nosso dia a dia dos bastidores, então segue a gente aí no Instagram, @DifusoraTV. Lá você conhece um pouco da nossa rotina, fica por dentro das novidades e muito mais. Siga @DifusoraTV. A gente está chegando aqui ao final do programa, dá para mandar um alô rapidinho para quem está acompanhando a gente. Dá sim, vamos embora. Renata, um beijo para você, está lá na Vila Esperança com a gente. Muito bem, o pessoal fazendo aqui uma denúncia também. Alô, dona Maria Tereza, muito obrigada pelo carinho. Santo Antônio, eu acho que é o bairro, né? Obrigada. Senão a Adalberto vai cortar a gente aqui. Tá bom, Adalberto? Ou mais?
30 segundos. 30 segundos. Peraí, então acho que dá aqui, né? Peraí, só Pastor um instantinho. Maurício, lá da área 2, um Pronto. abraço. Alô, doutora Cíntia, pediatra, um beijo pra senhora, viu? Muito obrigada pelo carinho. A Poli aqui também com a gente. Pronto, comportada. Vai tocar a musiquinha, a gente está terminando aqui o Jornal da Difusora em sua primeira edição, hoje com Ciro Mineiro, Eduardo Ericeira, John Coutrin em casa. Sim. Kate Almeida aqui, Gesael também. John, um abraço, meu irmão. Estamos esperando você de volta pra aqui. tu não dar um goelão na Kate, viu? Pra ela parar de Pelo amor de Deus. Domingas tá fazendo aniversário. Domingas, ó, coração de bola. Parabéns, beijo. Domingas. 1h15, amanhã a gente volta. Tchau, tchau.